Material ultra hidrofóbico. Este material é um milagre da física. Ele pode repelir todo tipo de líquido, incluindo óleo e lama, tornando-o muito útil em todas as áreas da vida humana. Por exemplo, ele pode ser usado para proteger suas roupas, a superfície das suas louças, seus sapatos e a lataria do seu carro contra lama e mofo. O efeito impermeável do material funciona graças às características das moléculas dentro dele, que tentam evitar qualquer tipo de contato com a água. Algumas plantas se comportam da mesma maneira. Elas não ficam molhadas e as gotas de água ficam na superfície. Triodeto. Um dos materiais mais explosivos do planeta é o triodeto de nitrogênio, que parece uma mistura de cristais pretos e marrons de um adduto de amônia. Apesar de sua aparência inocente, esta mistura seca é muito sensível e explode ao mais leve contato. Se você tocar a mistura com uma varinha ou um balão sobre ela, você verá uma explosão acompanhada de uma nuvem roxa de vapor. Devido à sua instabilidade, o material é usado em alguns truques de química, mas não é nada muito fantástico. Hidrogel. Estas bolas coloridas, à primeira vista, parecem muito pequenas, porém, ao serem mergulhadas em água, você precisará aguardar um pouquinho, e você verá como o hidrogel se mistura com a água e aumenta significativamente de tamanho, preenchendo todo o compartimento. Atualmente, o produto é ativamente usado na jardinagem, floricultura e design de paisagens, adicionado ao chão preto do fertilizante. Graças ao hidrogel, não há necessidade de regar as plantas o tempo todo ou se preocupar com seu crescimento. Os desenvolvedores dizem que é seguro para os humanos e pode funcionar por até 5 anos sem necessidade de troca. Você pode comprar o hidrogel em qualquer loja de fertilizantes ou comprar online. Nitinol. Esta liga de níquel e titânio tem uma característica que os cientistas conhecem como memória de forma. Se um objeto feito de nitinol, como um clipe, por exemplo, for deformado, ele irá recuperar sua forma inicial quando aquecido à temperatura de 40 graus. Isso também irá acontecer se você posicionar o objeto na água. Além disso, o nitinol é um produto resistente e elástico, mas infelizmente é muito caro e difícil de fazer. Atualmente, o nitinol é usado na medicina para segurar ossos quebrados. Gálio. O gálio não é apenas outro elemento da tabela periódica de elementos. Ele é também um metal que pode derreter nas suas mãos. A sua temperatura de derretimento é de 30 graus. Ele é mais pesado que a água e tem baixa toxicidade. Atualmente, este material é usado na eletrônica, na indústria militar e na medicina, apesar de não ser nada barato. Em 2005, uma tonelada de gálio custava 1,2 milhão de dólares.
Aerogel. O material mais sólido do planeta é o aerogel. Quando tocado, ele parece espuma, mas sólido com uma grande resistência e baixa condutividade térmica. Apesar disso, o aerogel é um sólido com densidade extremamente baixa. Ele consiste de pequenas partículas de dióxido de silicone interligado por uma rede de poros. Pratos feitos de aerogel são usados nas estações interplanetárias da NASA para coletar poeira cósmica, mas este material pode ser comprado por qualquer pessoa. Dependendo do tamanho e da forma, um pedaço de aerogel que cabe na palma da sua mão custa algo entre 25 e 125 dólares. Plasticina magnética. Esta substância lembra a plasticina comum usada pelas crianças. Ela pode ser suavizada, espalhada e usada para tirar vários tipos de figuras. Se você criar uma bola, ela irá bater contra uma parede ou contra o chão como uma bola de verdade. Mas a coisa mais impressionante é que se você colocar um ímã perto dela, a plasticina irá se aproximar, como se estivesse viva. Se você deixar o ímã por muito tempo, o material irá engolir o ímã completamente. A plasticina contém milhões de partículas magnéticas que reagem aos campos magnéticos. Quanto mais forte for o ímã perto, mais interessante será a reação da plasticina. Ao usar um ímã normal, a plasticina será simplesmente atraída, mas ao interagir com ímãs mais fortes, a plasticina pode ser carregada, se tornar um ímã e atrair pequenos objetos de metal. Fluido de ferro. O fluido de ferro, também conhecido como fluido magnético, é uma substância curiosa e misteriosa, de cor escura, composta de nanopartículas magnéticas e um material extra que não permite que as partículas caiam. Quando um ímã é trazido para perto do fluido de ferro, as partículas pequenas se rearranjam em linhas. Criando uma figura semelhante a um porco-espinho líquido. Quanto mais poderoso o ímã, mais interessante será a figura. Esta substância estranha pode ser adquirida na internet, mas tenha cuidado, pois ela pode manchar coisas com facilidade. Metamaterial. Cientistas de Amsterdã e Tel Aviv criaram o primeiro metamaterial mecânico programável. Ele tem grande resistência, flexibilidade e memória mecânica. Este tipo de metamaterial pode ser usado em robótica leve e na criação de próteses médicas. Ele também é útil para criar dispositivos que nós usamos no dia a dia, como smartphones e relógios. Fluido não newtoniano. Este líquido pode ser criado em casa, usando amido de batata e água, misturados juntos. A principal característica dos fluidos não newtonianos é que eles se comportam de maneira diferente dependendo da força de pressão. Se você atingir a superfície do líquido com seu punho, ele irá parecer um material elástico e sólido. Mas se você repetir o movimento lentamente, o líquido irá se comportar normalmente e você poderá facilmente colocar a sua mão dentro dele. Isso acontece por causa da estrutura da substância e das ligações das moléculas dentro dele.